A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, estamos aqui, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma aula, mais uma lição abençoada, onde trataremos nessa lição, ou neste vídeo, de mais uma lição referente aí à revista da editora CPAD, Lições Bíblicas, onde estamos falando nesse trimestre sobre relacionamentos em família. E a lição a ser abordada hoje é a lição 7, onde falaremos sobre o relacionamento entre nora e sogra, é claro, tomando por base para essa lição aí o relacionamento entre Ruth e Noemi, logo Noemi e Ruth. O textuário dessa lição está em Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, e diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática desse texto diz: a fé cristã exalta o amor familiar, e mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica dessa lição, meus irmãos, está no livro de Ruth, capítulo 1, dos versos 1 ao 5, verso 8, verso 12 a o 14. E a introdução nos dirá, leamos parte dela. Nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Então, sem mais delongas aí, né, vamos direto para o nosso conteúdo, nosso assunto. Estamos trabalhando aí, dando continuidade a esses estudos da RBD. E dessa feita, falando sobre família, a gente vai trabalhar ou tratar um pouco de maneira mais específica sobre o relacionamento entre nora e sogra, ok? E por base teremos aqui, como já dissemos, o livro de Ruth, que trata uma questão muito importante a esse respeito. Vamos lá então, começando aqui, a gente tem o primeiro tópico dessa lição, gente, ele vai trabalhar um ponto muito importante. Ele vai trazer-nos aquela que seria, a princípio, a motivação para que esta família deixasse Belém e se dirigisse a Moabe, ok? Os pontos analisados por essa família a fim de tomarem essa decisão. Então tudo começa aí com a crise econômica na terra da Judéia. E a princípio nós temos o primeiro tópico que diz aí: a escassez que provocou fome na casa de pão. Leiamos alguns pontos dessa lição. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi e seu marido Elimeleque, né, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento material do povo. Então, meus irmãos, já dando início, né, de maneira mais direta, eu diria, essa lição, a gente já percebe alguns pontos importantes. O fato é aqui que nós precisaremos ficar atentos quanto ao que é o principal motivo dessa lição. Embora a gente trace um paralelo, embora a gente narre ou pontos, ou até mesmo faça uma espécie de comentário dentro do livro de Ruth, o principal ponto é entendermos que nesse trimestre estamos tratando nesse quesito família. E o nosso foco aqui não é exaurir tudo acerca do livro de Ruth, trazer um comentário exegético acerca desse livro, mas principalmente fazer aplicações que dizem respeito a essa questão do relacionamento entre sogra e nora, e tentarmos, extraindo desse livro alguns pontos, aplicar isso ao nosso dia a dia. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível quanto a isso. O ponto claro aqui, entendemos que tudo tem seu início com uma grande crise financeira, uma escassez de alimento que vai ocorrer na região da Judéia, né? Então, a gente passa a perceber que essa família, já falaremos um pouco mais sobre essa família, mas essa família residia na Judéia. O local de sua residência era ali a cidade de Belém, a pequena Belém, ok? E a palavra Belém é interessante porque a lição já começa dizendo para nós que a palavra Belém, do hebraico Bethlehem, quer dizer casa de pão, ou casa do pão, onde Beit é casa e Lechem, pão, casa do pão, casa de pão é Belém. E aqui a gente traça uma espécie de paralelo interessante, por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui é que na casa do pão, na casa da provisão, na casa do alimento, na casa da bênção, na casa do abastecimento, não havia o principal alimento, o que norteava e o que dava inclusive nome a essa cidade, casa do pão.
Então, na casa do pão não havia pão. Então, nós sabemos que quando na casa do pão não há pão, a fome, a escassez, levam pessoas a tomarem as mais estranhas decisões de sua vida, né? Os mais esquisitos e esdrúxulos posicionamentos em relação a suas decisões, sua vida. E aqui nós temos uma família que vai tomar uma decisão baseada, a princípio, inicialmente, nisso aqui. É claro que há uma motivação por trás disso, no que diz respeito a essa fome, essa crise. Tudo está atrelado. Então, é bom que nós iniciemos essa lição entendendo que tudo está atrelado, principalmente ou inicialmente, a um desvio de comportamento por parte dos hebreus, a nação de Israel. No período dos juízes, cometeram diversos, né, inúmeros erros, os quais originaram, os quais ocasionaram essa situação difícil. Aqui é mais um ponto, tá, em relação a isso. Então, a gente fazendo aí, por assim dizer, essa transição do livro dos juízes, já entrando em Ruth, nós já nos deparamos aqui com essa situação complicada, essa situação difícil, na qual a escassez e a fome fazem parte do cenário. Então, continuando aqui, a gente parte especificamente para a família. Então, a gente deixa esse ponto mais claro, Judeia, por conseguinte, Belém, Betlehem, Belém, casa de pão, e já dentro um pouco mais na casa dessa família, na prova e na luta vivida ou vivenciada por esta família. Então, vamos ler alguns pontos relacionados a isso. Nós temos aqui, então, o seguinte: a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, né, os filhos Malom e Quilion, ok? Então, a princípio, o primeiro ponto claro a se entender aqui, meus irmãos, é que nós temos uma família composta inicialmente de 4 pessoas, os quais o líder, o chefe desta família, eu diria este clã, esta família, era um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, que por conseguinte tiveram 2 filhos, os quais nós temos aí na Bíblia o nome de Malom e Quilion. É claro que nós não teríamos tempo hábil de explorar tudo isso aqui, mas há detalhes interessantes aqui. Um deles é o fato de que Elimeleque vem também, como os demais nomes desse livro vem do hebraico, mas quer dizer, Elimelech quer dizer meu Deus é rei. Então vem do hebraico Elimelech. Elimelech, Elimelech, quer dizer meu Deus é rei. Então nós temos, tá, Noomi, no hebraico, Noemi, português, Nomi, no hebraico, que quer dizer graça, né, graciosa. E aí nós temos outros 2 nomes que são os nomes dos filhos, que dá o que falar, né? Realmente há uma incógnita muito interessante, porque quando a gente parte para tentar traduzir esses nomes, Malom e Quilion, o que a gente acaba encontrando, na maioria das vezes, são nomes como Malom, por exemplo, doente, né, enfermo, e Quilion geralmente é traduzido, ou na maioria dos dicionários bíblicos e literaturas relacionadas ao texto hebraico, acabam traduzindo esse nome Quilion como definhado, definhando, aquele que morre, definhando, fraco. Tá? E aí a gente passa a se perguntar, peraí, vamos entender o seguinte: Elimelech, meu Deus é rei, nome do pai. Noemi, ou Noemi, português, graça, ok, é tranquilo. A gente até passa a ter um entendimento quanto a isso. A questão é, o que levaria o pai e mãe, o que levaria um casal a colocarem seus filhos o nome doente e definhando? Então, por causa disso, há quem pense, há quem acredite, há quem ensine e propague a ideia de que esses nomes Malom e Quilion talvez não teriam sido os nomes originais, no sentido de que não teriam sido os nomes de batismo. Vamos usar o termo batismo que vai ficar claro. Claro, o judeu não se batizava criança, mas vamos tentar usar esse termo para ficar mais fácil aqui. Os nomes de batismo deles não seriam Malom e Quilion. Esse é o ponto. Talvez, então, muitos vão entender que o autor, depois, para dar-nos uma ideia do que lhes aconteceram, da maneira como eles morreram, que tipo de doença eles tinham, então talvez o autor tenha inserido o nome Malom e Quilion, e talvez este não seria, ou estes não seriam seus nomes originalmente falando, ou nomes de batismo, que é a forma como nós usamos aqui no português para explicarmos isso. Então nós temos o seguinte: essa família composta por essas 4 pessoas, ok? E este homem, o texto vai dizer na revista, eu estou usando aqui parte da revista, esse homem Elimelech conhecia bem a Deus, ok? Porém, quando a fome atinge a casa do pão, a Belém, a Betlehem, esse homem então decide deixar Belém e dirigir-se a Moabe. O ponto claro é, e a Bíblia deixa muito claro isso para nós, o fato de que parece-nos que esse homem não consultou a Deus. É o que está muito claro no texto, embora eu diga pareça aqui, mas é o que a gente percebe ao ler o texto.
Esse homem, então, sem uma espécie de busca prévia de Deus, uma decisão de Deus, um direcionamento, um posicionamento de Deus em relação à situação, esse homem, até mesmo no afã de sustentar, cuidar, tratar de sua família, buscar uma vida melhor, ele deixa a terra de Belém e parte em direção a Moabe. O que sabemos é que ia chegar em Moabe, as coisas não foram tão boas assim, não deram tão bem assim para essa família. E ali, o que a gente passa a perceber é que Elimeleque, o chefe da casa, o chefe da família, morre, ficando, é claro, sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Não sabemos muito bem, tá, como essas questões se deram. A morte de Elimeleque, então, é uma incógnita para nós. Nosso ponto é que esse homem morre, seus filhos se casam com 2 mulheres moabitas, já veremos as mulheres, seus nomes, e tentar entender um pouco mais sobre isso. Mas o ponto é que há um casamento e seus filhos se casam, e esse casamento é lógico, é claro, meio que traz uma alegria, e a lição fala sobre isso. Aí, para nossa irmã Noemi, okay, que está um pouco mais alegre, mais feliz, eu diria, mais consolada, já visto o fato de que seus filhos estão agora casados, ok? Mas aí o que a gente percebe é que, já que estão falando de crise, a crise continua, a crise persiste, porque seus filhos também vêm a óbito, né? Eles acabam morrendo de maneira repentina, e aí o que nós vamos ter, é claro, são 3 mulheres viúvas habitando, vivendo juntas numa casa. Continuando aqui, esse é o ponto do segundo subtópico. Vamos lá. E aí nós temos aqui o ponto claro para entrarmos no segundo tópico, que fala superando as crises existenciais. Aqui, o primeiro tópico, perdão, foi-nos uma apresentação em relação ao assunto. Já o segundo tópico, a gente parte para tentar entender como é que esta família, logo, essas mulheres, conseguiram sair dessa situação tão difícil aos quais estavam vivendo. Vamos lá, então, superando as crises existenciais. O primeiro subtópico diz: Noemi decide voltar à sua terra. Vamos lá. Viúva com suas 2 noras moabitas, né, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolveu voltar à terra da Judéia, depois de 10 anos longe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aqui nós temos outros pontos a serem trabalhados logo, explicados, analisados, e juntos aqui, né, você e eu, estudando esse ponto. O ponto claro é que, morando já um certo tempo aí, 10 anos, temos como proximidade, aproximação, na terra de Moabe, a Ruth agora está com sua sogra, o Orfa também está ali do lado, mas a Noemi decide voltar para sua terra. Ela não quer mais habitar Moabe. Aquela terra talvez lhe traga muitas tristezas, e ela decide voltar. Decidida, depois a voltar, ela reúne-se com suas 2 noras e decide liberá-las, decide deixar com que elas voltem para suas casas, para suas mães, como o texto vai dizer, né? Que voltem para a casa de seus pais. E aí, então, ela reúne ambas, despede-as, porém, a maneira como ambas as noras lidaram com a situação é que nos chama a atenção. Houve posicionamentos diferentes em relação ao pedido. O pedido foi um só, que elas deixassem Noemi. Noemi já dizia que não teria nada mais para oferecer a elas. O ponto é que elas pudessem voltar para sua casa, buscar a felicidade junto aos pais, mas as 2 não tomaram a mesma decisão. E é isso que chama a atenção. Acho que esse que é o ponto-chave aqui para compreendermos melhor essa lição baseado nesse texto bíblico. O ponto é que essas mulheres, a princípio, noras de Noemi. A primeira mulher é Orfa, do hebraico Orpá, Orfa. E a segunda é Ruth, português, Ruth, ou Ruth, do hebraico. Quando vamos buscar traduções para esses nomes, o primeiro nome aqui, que estou seguindo essa ordem que está aqui, Orfa primeiro, então, Orfa, português, Orpá, hebraico, muitos traduzem como nuca, tá? Nuca, ok? Alguns dizem há dicionários, há textos, há literaturas que trazem um significado ou tradução para a expressão nuca, ou aquela que olha para trás, aquela que volta, aquela que dá as costas, aquela que olha para trás. E é uma referência muito interessante ao que ela fez. E isso nos faz perguntarmos, era realmente o nome dessa mulher esse? Ela foi batizada lá, ou melhor dizendo, ela recebeu, né? O batismo, não fala batizar, você me entendeu, eu estou tentando ser prático aqui, tá? Se a gente for olhar para questões doutrinárias aqui, teológicas, a gente acaba se perdendo na aula. Quando eu digo, assim que ela recebeu o seu nome, o nome que ela recebeu de seus pais,
era órfã, aquela que olha para trás, nuca, é estranho, né? Então, há também quem pense, há também quem acredite que o autor colocou esse nome a ela depois, na hora de escrever, como uma alusão ao que ela fez. Ela olhou para trás, ela voltou, ela retrocedeu. E por seguinte, nós temos Ruth, da qual nós temos o um nome aí que dá ideia, alusão e noção de amizade, companheirismo, a companheira, aquela que está junto. O ponto é que Orfa decide voltar. Orfa, então, assim que Noemi despede ambas, Orfa volta para sua casa, logo para seus pais, e Ruth decide ficar com sua sogra. Isso é interessante, decide ficar com Noemi. Tá? Então, a partir daí, a gente vê um grande relacionamento abençoadíssimo entre Noemi e Ruth. Então, nasce, como diz a lição, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra. Gente, o que eu teria a fazer, eu vou tentar ser muito breve aqui, dentro dos pontos, já um comentário meu, tá? Lembrando que você não é obrigado a concordar comigo, mas eu tenho cá meus pensamentos quanto a isso. Essa questão é aplicável, a gente pode sim aplicar esse texto, deve aplicar essa questão de relacionamento nora-sogra, mas um ponto há de se entender aqui, qual? O fato de que a morte de ambos os filhos nos faz pensar que tipo de relacionamento agora existe entre Noemi e essas mulheres. Por exemplo, Noemi casa seus filhos, Malom e Quilion, com Orfa e Ruth. Não sei dizer quem é a esposa de quem, mas também não vai mudar nada no texto. Mas enquanto Malom e Quilion estão vivos, Malom e Quilion estão vivos, seus filhos de Noemi, casam-se com essas mulheres, Orfa e Ruth. Então, Noemi tem duas noras, logo, Orfa e Ruth têm uma sogra. Mas em morrendo, né, falecendo esses homens, que tipo de relacionamento tem? Então a gente começa a fazer algumas perguntas do tipo, uma mulher tem uma nora, logo a outra tem uma sogra. Morre o homem que está no meio, né, da sogra, ele é o filho, da nora, ele é o esposo. Esse homem está ali, no meio, essa pessoa morre, falece. Ambas continuam sendo sogra e nora? Ou é uma questão mais ligada à consideração? Passam a se considerar? Porque nós precisamos olhar para esse texto assim. Olhando para esse texto, a gente passa a tentar entender o comportamento de Orfa e o comportamento de Ruth. Isso está atrelado a elas em si. A Orfa era uma mulher ruim, essa mulher tinha obrigação, era dever dela, ela não poderia voltar para trás. Nós não podemos olhar para esse texto só com a nossa cultura, só à luz da nossa cultura, porque isso é hermenêutica, isso é estudar texto bíblico. Eu tenho que esquecer os pontos, muitas vezes, que eu uso para 2023, estou em 2023 aqui, um pensamento é outro, a visão é outra, a cultura é outra, e tentar entrar no texto a fim de que a Bíblia me explique o que está acontecendo, e não eu tente explicar para a Bíblia. Eu não posso inserir nada na Bíblia, eu tenho que extrair, exaurir, por isso, exegese é o termo. Eu tenho que entender. Então, enquanto essa mulher, Noemi, está ali com seus dois filhos vivos, ela tem duas noras em casa, e logo essas duas noras, essas mulheres, Noemi e Orfa, Ruth e Orfa, têm dois maridos. Mas assim que morre, e a própria Bíblia concorda com isso. Inclusive até o Novo Testamento, uma breve lida lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, você vai perceber que Paulo fala que o homem, ou seja, a mulher está ligada ao homem enquanto vive. É muito claro isso. E morrendo o homem, acabou. Esse é o ponto, né? Está lá também, isso fala também na carta de Paulo aos Romanos, ele usa esse termo, ele usa essa questão do casamento, essa analogia ligada ao casamento, para explicar pontos ligados à questão do pecado e tal. Mas eu quero ser breve aqui, eu quero ser bem enfático aqui. O ponto claro é, então o que eu penso, e deixa eu falar o que eu penso, é lógico que você não é obrigado a concordar comigo, tá? Discorde, caso queira, fique à vontade aí. É só um pensamento, um posicionamento meu que eu estou externando aqui. Então, o que eu penso aqui é o seguinte, enquanto esses homens estavam vivos, sim, talvez o relacionamento dela, talvez não, sim, sogra e noras e sogra. A gente sabe que não é tão fácil, tão simples. Embora alguém possa comentar no vídeo aqui que tem uma sogra maravilhosa, uma sogra possa comentar que tem noras maravilhosas, genro, fique à vontade. A gente sabe que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Nem sempre dá certo. Mas o que eu percebo é que a partir do momento em que esses dois filhos morrem, a obrigações em relação a Noemi, elas só vão passar a existir da parte dessas mulheres se elas decidirem e optarem por isso. Porque ali naquele tempo era muito claro, ok? Essas mulheres são moabitas,
mas elas aceitam casar-se com israelitas, com hebreus, logo elas aderiram ao costume hebreu, e o costume hebreu é muito claro, né? Morrendo lá, o marido, a mulher deveria cumprir a chamada lei do levirato, um parente vinha, remidou, um goel, um goel, ao hebraico cumprir. Então, o que eu penso é isso aqui, ok? Ruth foi muito mais amiga do que nora. Embora a lição fale sobre isso, eu não vou fugir da lição, mas eu vejo Ruth, por isso o nome, por isso que às vezes eu fico pensando comigo mesmo, se o nome dessa mulher era Ruth mesmo, ou se o autor deu esse nome, tá? Mas aí é um detalhe teológico, não vai influenciar em nada, mas ela foi muito mais amiga do que nora. Porque quando o marido dela morreu, e não sei quais os dois filhos eram, mas quando esse marido morre, o que ela não é tecnicamente mais, eu diria, nora de Noemi, porque ela está livre para casar-se com outro homem, ela está viúva. Ela está livre. A Bíblia dá esse respaldo. Uma pessoa, uma vez ficando viúva, está livre para casar com outro. Suponhamos, vamos lá, então eu não quero adiantar a lição aqui, mas Ruth casou-se posteriormente com Boaz. Suponhamos, e o texto não diz, mas se Boaz tinha mãe, Ruth agora tem duas sogras, a Noemi e a mãe de Boaz, porque a Noemi é sogra pelo casamento com os filhos de Noemi, mas ela casou-se depois com Boaz. Quem virou sogra? Então Noemi. Vamos entender esse ponto. Então, não é isso que vai muito além de sogra e nora. Isso aqui é uma amizade tremenda. Então, eu penso, né, que Ruth agiu mais como mulher, amiga, companheira, do que simplesmente uma função de nora. Talvez olhando só como nora as coisas seriam diferentes. Mas ela olha como mulher, ela olha como companheira, ela olha como amiga. E aí nós temos algo maravilhoso acontecendo. É uma mulher que se identifica com outra mulher, na qual a mulher que a sogra adora, serve a um Deus glorioso, e essa mulher chamada Ruth passa a conhecer, descobrir mais sobre esse Deus glorioso a partir de outra mulher, sua sogra, e aí nós temos algo maravilhoso. Então, esse é o ponto claro que eu penso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, não quero esticar a lição não. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Vamos lá, e aqui a gente chega num ponto importantíssimo, né? Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Outra coisa importante aqui é o fato de que enquanto estiveram ali vivendo aquela vida juntas lá em Moabe, percebemos que a Noemi não se deixou levar pela tristeza, pela dor, pela idolatria, até mesmo pela perda de seu marido e seus dois filhos. Isso não abalou a fé de Noemi. Noemi continuou temente a Deus, a ponto de isso contagiar Ruth. Ruth olhava ao seu redor e via sua sogra, servindo a Deus, adorando a Deus. Esse é o ponto importante, gente. Quando nós não permitimos que as lutas, as provas, da vida, as adversidades que enfrentamos, nos tirem a presença de Deus, pessoas que estão ao nosso redor também serão contagiadas pela nossa fé, contagiadas pela nossa adoração, irão querer adorar o Deus que nós adoramos, logo servir também gloriosamente esse Deus maravilhoso. Então, eu percebi o seguinte aqui. Então, Ruth se apega a Noemi, a princípio como sogra, sua sogra Noemi, embora órfã, né, já tinha dado as costas, já tinha ido embora, e eu não vou aqui culpar, maldizer, falar mal, não sei, botar órfã como vilã, não cuidou da... Por que não foi? Por que ela não foi também? Por que ela desistiu? Ficando viúva, ela tinha toda uma vida pela frente, ela tinha direitos, e um dos direitos ela podia se casar com quem ela quisesse, ela está viúva. Porém, casando-se a princípio, anteriormente, com um judeu, é claro que ela deveria sim seguir, ainda que estando em sua terra, Moabe, mas ela deveria sim seguir as questões ligadas à lei de Israel. A lei de Israel é clara. A mulher casada com um homem hebreu, ficando viúva, lei do levirato, casava-se com um parente. Ok? Deuteronômio capítulo 25, verso 5. Segundo, ela poderia, lei da respiga, e Ruth se fez valer dessa lei da respiga, né? Colher. Então, há pontos que fariam com que Orfa ficasse. Porém, a mesma decidiu, foi uma escolha dela, ela não quis ficar, ela aceitou o que a sogra disse e decidiu ir embora. Porém, Ruth se apega. Por quê? Porque Ruth passa a conviver com aquela família. O tempo que Ruth passou vivendo com aquela família não lhe foi suficiente só para conhecer seu esposo, seu sogro, sua sogra,
mas principalmente ela teve um contato, ela passou a conhecer, logo a adorar o Deus glorioso, o Deus de Israel. Isso que fez, isso que faz a diferença, tá? Por quê? Porque mesmo perdendo o marido, mesmo perdendo filhos, sua sogra, Noemi, dava exemplo de uma mulher de Deus, e isso contagiou, impactou, mudou tremenda e positivamente a vida de Ruth. Continuando, 3, aí, unidas contra a crise. Vamos lá. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento em que a crise familiar, a família, né, a última coisa que pode, acontecer é uma guerra entre seus membros. Então, vamos lá. Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. O ponto que nós temos aqui é o seguinte: ambas, Noemi e Ruth, retornam. Noemi está retornando, Ruth está indo, primeira vez. Elas voltam para... Elas estão em Belém, chegam a Belém. Ali chegando foi um grande alvoroço, as pessoas, meu Deus, quem chegou aí? Tá aquela coisa de uma festa, a gente vai falar já sobre isso. Mas o ponto claro é que assim que elas chegam, Ruth não cruza os braços. Ruth não passa a querer depender de sua sogra, mas Ruth, ela vai aos campos, ela vai vindimar, ela vai fazer a lei da respiga, né? Isso que é interessante. Ela parte para o trabalho, ela corre atrás, ela busca algo. E isso é importante porque isso demonstra para nós a verdadeira união de ambas para vencer a crise. Um grande exemplo para nós, não só no que tange genro, sogro, né? Eu estou aqui como homem falando, né? Então sou genro, tenho sogro, tenho sogra, vivos ambos, mas isso é um grande exemplo para todos nós. No caso delas, em especial, o fato de que uma passa a cuidar da outra, duas mulheres amigas cuidando uma da outra. Usaremos termos como sogra, nora, fica à vontade. Embora eu já tenha dito a vocês, que é o que eu penso, e repito, você não é obrigado a concordar comigo, mas uma vez que a mulher, uma sogra, está lá com sua nora viva, ambas, e aí o filho dela, ou seja, o homem que está entre as duas, morre, essa viúva tem direitos, inclusive na Bíblia, ela tem, caso queira, direito de casar novamente. Então, detalhes que eu não vou entrar aqui para ganhar tempo. Mas ainda assim, a amizade fez com que juntas pudessem lutar contra as crises que vinham contra elas. Terceiro tópico, né? Fé e trabalho numa nova perspectiva. Vamos entender esse ponto claro. A chegada, né, da terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Ambas chegam na cidade. As mulheres da cidade, assim que vêem Noemi, 10 anos sem vê-la, Noemi, vão para perto dela, vão para cima dela para abraçá-la, para falar. Então ela já diz logo: não me chamem de Noemi. Passem a me chamar de Mara. Por quê? Porque em amargura Deus me levou, em amargura Deus me trouxe. Então, enquanto eu estiver vivendo essa prova, essa luta, quero eu ser chamada de Mara. Então, a gente já passa a entender um ponto importante, gente. Para nós, né, brasileiros, isso é muito estranho. Mas naquela cultura era muito comum, principalmente naquele tempo, né, do período do Antigo, do Novo Testamento, do período bíblico, que a gente chama, era comum pessoas mudarem seus nomes. Né? Então, nomes são alterados, mudados na Bíblia. A gente vê, até mesmo o Novo Testamento é cheio disso, né? Por exemplo, Pedro, o que nós conhecemos como Pedro, por quê? Porque Jesus dera a ele essa alcunha, né? Pedro. O evangelho que João escreveu, capítulo 1, narra o primeiro encontro de Jesus com Pedro, e Jesus passa a chamá-lo de Pedro. Lembrando que o nome dele era Simão, mas Jesus passou a chamar de Pedro. Mateus 16 também, te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei minha igreja. Petros, Pedro. Então era comum pessoas mudarem por si só, ou terem por outrem, nomes mudados. E aqui nós temos um caso específico como esse, né? Muito comum dentro do hebraísmo isso aí. Então, ela, não que ela tenha ido ao cartório e mudado de nome, mas ela preferiu ser chamada de Mara, amargura, porque assim ela se sentia naquele momento. Isso é interessante. E aqui narra-nos essa chegada dela. Continuando, recuperando a autoestima. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas.
Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar outras. Aqui eu farei mais uma aplicação para a questão atual, vou contextualizar mais do que explicar o texto. Eu o fato que o texto, por si só, se explica. Uma breve lida lá você vai perceber isso. Elas chegam, e é o que eu já disse em slides anteriores, né? Noemi está ali com Ruth, e Ruth parte para o trabalho a fim de granjear, trazer um sustento. Ambas não cruzam seus braços e deixam a morte chegar, não. Elas lutam para sobreviver. E com isso, é claro, a autoestima vai só melhorando, só aumentando. Então, de um lado temos uma mulher que está com o coração amargurado, a Noemi, que decidiu-se e ela se decidiu por se chamar de Mara, a amargura, ela sentia esse amargor na vida, mas sua nora, sua amiga Ruth está agora lutando, trabalhando a fim de que essas coisas possam mudar. E para nós é muito importante, né? Se todos nós nos entregarmos à luta dentro de casa, a gente nunca vai vencer. É bom que sempre alguém que tenha um ou mais, de preferência mais, que entenda a necessidade de lutar pela melhoria da casa, da família, levantar a estima. Você, marido que está aí, a lição é de sogra, de nora, mas você pode ajudar muito a aumentar, né, levantar muito a autoestima da sua esposa, elogiando-a, agradecendo a você também, mulher que assiste aí, pode ajudar muito a autoestima do seu esposo, reconhecendo aí as coisas que ele faz de boa. Defeitos nós temos, tá? É comum, a gente precisa vencer e trabalhar melhor os pontos. Autoestima dos filhos, e aqui, é claro, também, genros, sogros, noras, e sogras, lutando também para que a autoestima, para que ajude o outro a vencer, a crescer diante de Deus. 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Aqui é a recompensa da atitude de Ruth para com sua sogra. Dando a entender, já que o assunto é sobre sogra e nora, e, claro, sogro, genro e vice-versa, é entendermos que vale a pena, seremos por Deus bem recompensados se fizermos de tudo para melhorar o relacionamento entre família. Não é fácil essa questão, né? A gente vê que o relacionamento entre genros e sogros é difícil por quê? Porque é um relacionamento que muitas vezes vai incluir o posicionamento em relação à pessoa ali, no caso, o filho ou filha. Esse é o ponto difícil da história. Essa é a questão. Tá? Então a gente percebe o quê? Que a Ruth passou a ser honrada. Deus agora passa a abençoar essa mulher. Por quê? Porque ela dedicou-se a ajudar, a estender a mão, a abençoar a sua sogra. Logo, tudo isso reverteu-se. Deus converteu, Deus deu tudo isso em bênção, redobrada para ela. Isso é muito interessante, tá? Isso é maravilhoso. Por fim, nós temos o quarto e último tópico. Ruth encontra o remidor da família. Vamos lá. Por se dispor a apanhar restos de espigas deixadas pelo empregado de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. Por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Vamos lá, nós temos o seguinte. Ruth, quando está trabalhando nos campos, ela passa a descobrir que agora há um remidor. Agora há um goel, remidor. E é claro que dentro da cultura hebraica, remidor é aquela pessoa que tinha o dever de remir, salvar, guardar, proteger, restituir questões relacionadas a alguém próximo. Por exemplo, havia o chamado vingador de sangue, que era aquele que, quando alguém matava lá um parente, essa pessoa poderia, muitas vezes, vingar a morte do parente morto, vingador de sangue. Havia aquele que, como Jeremias fez e outros na Bíblia, redimir quanto a comprar uma propriedade, uma herdade que a pessoa havia perdido. Talvez um parente se endividasse, perdesse tudo. Esse remidor, esse goel,
né, goel no hebraico, ele poderia comprar esse terreno a fim de restituir ao parente que perdeu. O goel também agia como alguém que se casava para amparar uma viúva da família, para que ela não ficasse desamparada dentro de Israel. Então, Ruth acaba descobrindo que esse goel, esse remidor, esse parente é Boaz. E aí o que a gente passa a perceber, e aqui fica muito claro na lição, e a lição trabalha isso, é que Boaz é um tipo de Cristo, né, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer dele de suas riquezas espirituais. Aqui nós temos uma apresentação bem clara de que Boaz entra na vida de Ruth para representar para ela, fazer na vida dela, remi-la, abençoá-la, assim como Cristo entrou em nossas vidas para mudar a nossa história. Isso é bem interessante, tá? Continuando, Boaz redime Ruth, a Moabita. Vamos ler isso aqui. Mais que isso, Boaz redimira Ruth pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. O ponto claro aqui é, gente, e para que eu não seja evasivo, não me estenda muito, né? Não vou, disse que seria um vídeo rápido, já visto o fato que a lição até já passou, está sendo até atrasado. O ponto claro é entender o seguinte, que Boaz agora entra para ser esse remidor, Ruth recebe essa benevolência, essa bênção em sua vida, ela é alcançada pela graça de Deus, já visto o fato de que ela também agiu com benevolência, com graça, com amor e misericórdia para com sua sogra. Então Ruth não colhia só as espigas, ou a questão da cevada, né? Ruth não só ia colhendo aqui, Ruth também colhia bênçãos, colhia a direção de Deus, tudo que nós plantamos aqui. É isso que é interessante, nós colheremos também aqui. Então que a gente aprenda com Ruth a plantar amor, amizade, carinho, que haja paz e graça, né, entre nós. E fechando aqui, é claro, noras e sogras, é só uma palavra relacionada ao dia a dia. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. É lógico, gente, toda família, onde tá lá, vou pegar o exemplo de um filho, um homem, que se casa e ele sabe, ou percebe, ou vê que sua mãe não se dá bem com sua esposa, a gente tenta imaginar uma situação complicada. É no meio de um fogo cruzado. Se ele almoçar na casa da mãe, a esposa reclama porque comeu lá e não comeu em casa. Se ele não comer na casa da mãe, reclama porque desde que se casou, esqueceu da casa da mãe. Gente, eu não quero nem imaginar, é complicadíssimo demais. Então, a mensagem que eu deixo aqui para o final, deixei isso para o final, né? Se você chegou até aqui, você vai ouvi-la. É o seguinte, o que eu penso é, com essa questão relacionada a sogro, genro, nora, sogra, é o seguinte, vai muito mais do que, ou vai muito mais para como essa nora ou genro lida com o marido, do que essa nora ou genro lida com o sogro ou sogra. Às vezes nós queremos escolher esposas ou maridos para os nossos filhos baseados nos nossos critérios. Quando o que nós vamos entender é que essa pessoa que vai se casar, ou pessoas que se casarão com nossos filhos, serão pessoas que têm por obrigação lidar, cuidar e zelar dos nossos filhos, tá? E não de nós propriamente dito. Não que essas pessoas não vão cuidar de nós futuramente, mas eu não posso buscar para o meu filho uma nora baseado no que eu acho que deve ser, o que eu penso que seja, ou uma nora que eu, a princípio, gosto. Eu não gostei dessa esposa que você escolheu, meu filho, não quero. Não é esse o ponto. O que eu tenho que analisar, o que nós temos que avaliar e analisar é a maneira como esse genro, nora, trata nossos filhos. Meu filho ou minha filha se casou com alguém que o ama, ou a ama, ponto. Agora se casou com alguém que não o ama, não a ama, mas me trata bem só porque sou sogro, então lida bem comigo, mas não lida bem com o cônjuge, não adianta. Então, o critério para fechar seria esse, tá, gente? É entendermos que o que vai validar, o que vai valer, técnico propriamente dito aí, é a maneira como essa pessoa lida com o seu cônjuge. Então, a melhor maneira seria isso aqui para você, sogro e sogra que me assiste aí. Não queira ter genros segundo seus parâmetros ou padrões, mas que seu filho e sua filha se casem com pessoas que o amem, que cuidem bem deles. Porque cuidando bem de seus filhos, logicamente, estarão fazendo vocês bem felizes, tá? É o que eu penso, é o que eu acho. Que Deus aqui nos abençoe, nos dê tempos e momentos maravilhosos como esse que passamos aqui, estudando e buscando mais da palavra de Deus. Peço a Deus que venha guardá-los, tá? Desejando contactar, estamos aqui, Fernando aqui, seu irmão e amigo em Cristo,
A paz do Senhor Jesus a todos. Está aí meu telefone, sempre deixo. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.